falou que a arbitragem errou, que não tinha toda essa razão e que só concordou com uma expulsão. Então eu começo com você, Bueno. Exatamente, as estatísticas são impressionantes. O São Paulo, pelos dados da Conmebol, fez 10 faltas. Certo. 10 faltas. O São Paulo saiu no total com 8 cartões amarelos e 3 vermelhos. Explica essa matéria. Então, para explicar isso é difícil, né? Eu não sou um comentarista tão diferenciado para tentar explicar isso. Bom, basicamente, a arbitragem foi desastrosa. A expulsão do Rodrigo Nestor com o VAR, ela é perfeitamente compreendida, porque ele atinge com a sola, a canela do adversário estava no chão. Não teve intenção, não foi com tanta força, mas pisou a imagem e mostrou cartão vermelho, ok. Esse foi o segundo vermelho do São Paulo. Certo. O Igor Vinícius, que num gramado bom já não joga tão bem, no gramado horroroso. Além do árbitro, o adversário do São Paulo também foi um gramado pavoroso do São Carlos de Apoquindo, lá, o campo da Católica. O Igor Vinícius tomou o primeiro cartão amarelo altamente discutível. 26 minutos do segundo tempo. Já foi assim, encostão no peito e o jogador cai com a mão na cara. Certo. Tipo Rivaldo, já que estamos na época de celebrar os 20 anos do Penta, uma cena tipo Rivaldo com a Turquia ali, tipo, mão no peito e cai com a mão na cara. Tá bom, ele tomou um amarelo. O segundo amarelo foi mais ou menos assim, foi mão no peito de novo, né? A infantilidade dele, né? Pra que vai fazer isso? E aí você pode até discutir se o Rogério Ceni não deveria ter substituído o Igor Vinícius, que já não tem a cabeça muito no lugar, já estava amarelado, né? Mas tudo bem, né? Não teve essa precaução, a expulsão foi injusta. A do Calleri, então, o que o Calleri, a gente sabe o que ele briga, o que ele luta. Ele fez, acho que, o gol mais bonito da era Rogério Ceni como técnico. Depois essa pessoa pode acompanhar, bacana. O Vitor Birner a jogada acha que é o toda. jogo mais bonito da história do São Paulo. Não, mas é porque o começo da jogada com a Ele comentou. o gol é espetacular. O São Paulo já estava com o gol é espetacular. O São Paulo já estava com um a menos. A Católica já estava com 12, contando com o juiz uruguaio. O Patrick descola uma jogada lá com caneta, com toque de letra. Aí tem os 3 gestos técnicos são muito bonitos. E no lado do campo mais terrível, né? Você olha aquele campo e fala, é impossível jogar futebol nesse campo. É importante falar isso. O Patrick consegue fazer essa jogada, né? Ela vai pra área, tem a assistência e vem o chute do Calleri de primeira, uma chapada. Você fala, nesse campo é impossível alguém realizar alguma coisa dessa, né? Então o São Paulo lutou contra um árbitro que olha pouquíssimas, dessas que a gente vê, poucas vezes na Libertadores, que a gente lembra, essa arbitragem é suspeita. Eu lembro a final da Supercopa que o São Paulo foi operado pelo River Plate. O São Paulo perdeu o titular, o São Paulo chegou, não sei como naquela final, jogou contra o River. O River já tinha montado todo o título, era o Salas, né? Esse é o jogo que o Rogério não pôde jogar, né? Esse é o jogo, o pessoal lembra do Robaldo Aquino, o Baldo Aquino, do jogo do Palmeiras com Boca. Sim. Ele que apitou essa final. Sim. Nossa, e foi uma operação assim, expulsando o jogador do São Paulo, não dando peso. Voltar pênalti. Nossa, mas quem não viu, assista o VT desse jogo na Argentina. Foi 0x0 no Morumbi, 2x1 pro River lá. Teve um jogo em 94 do São Paulo contra o Colo-Colo no Chile, que o juiz deu 3 pênaltis pro Colo-Colo. Mas eu acho que nem nesses 2 jogos teve lances tão assim. Antes do primeiro pênalti, o juiz deu um pênalti pro São Paulo. São Paulo abre o placar com o gol do Reinaldo. Teve um pênalti, que você pode muito bem marcar pelo VAR hoje, e nessa fase tem VAR, no Luciano. Ele manda seguir. O Miranda perde o gol, mas o Luciano é derrubado. Então eu tô citando aqui, especialmente nos lances das expulsões, um jogo que virou 3x0 e que só um time jogou, o árbitro simplesmente conseguiu dar uma emoção pro jogo com 6 minutos de acréscimo. O São Paulo já tava temendo ter expulso para perder o jogo por WO, por falta de jogadores, no segundo tempo já tem o primeiro gol da Universidade Católica. Aí fica aquele 3x1, né? No comecinho do segundo tempo. E a Católica fez uma pressão, mas você vê um time ficar com 10, ficar com 9, ficar com 8, expulsando gente do banco. Quando o São Paulo faz o quarto gol, o São Paulo já tinha um jogador a menos. E ainda 6 minutos de acréscimo. E tal. O Isla, esse flamenguista, deu uma colaboração pro São Paulo. Fazendo a sua estreia. Fazendo a estreia. Mas deu uma assistência. E dá assistência pro São Paulo fazer. Então foi um jogo absolutamente... Eu tava vendo aqui as estatísticas, né? A última vez que o São Paulo teve 3 expulsos num jogo foi no Brasileiro em 2009. Jogo contra o Grêmio. Né? Então, é o tipo de jogo desses jogos pra sempre, né? Que o pessoal vai ficar lembrando com todas as estatísticas. Vamos olhar aqui o nome do árbitro. Vai ficar para sempre na história. Vai ficar para sempre na história. São Paulo. E é o seguinte, o São Paulo não vai ter esses 3 jogadores na partida da volta. O São Paulo construiu uma boa vantagem. Se alguém tivesse que assinar antes, você vai para o Chile, vai pegar a Católica, faz 4x2, você assina aqui e assina. Só que o São Paulo vai jogar, né? O Birner pode festejar, né? Que agora Calleri, Nestor e Igor Vinícius vão se poupar para a partida seguinte do São Paulo no Brasileiro. E o Luciano voltando a marcar. Feito o registro. Feito o registro, que era essencial, tá? O árbitro é o uruguaio Christian Ferreira. Isso aí vai virar... Eu acho que a expulsão do Igor... Você tem que olhar e tentar entender o cartão. Não entendo. É muito mais o jogador adversário indo na direção do lateral, do que do ala hoje, no caso, do que ele
tentando fazer uma falta ou parando a jogada de propósito. Ele recebe 2 amarelos, certo? Sim. Ele não é expulso direto. Ele recebe um logo no começo do jogo discordo e depois completamente. no segundo tempo. Porque quando você já ocupou o espaço e o cara vai na sua direção, você não é obrigado a sair da frente. Se o jogador busca o espaço do lado e você para na frente, aí, obviamente, amarelo, não vou discutir. Perfeito. O lance do Nestor, o Nestor tomou uma pegada antes, tomou um pisão antes. E ele entra ali de maneira exagerada, acho que pra mim, não sei se teve intenção, não teve intenção, mas como disse o Bubu, concordo, vendo o VAR, cabe o cartão vermelho, pra mim, não vou discutir. Tá. E o lance do Caleri? Segundo amarelo também. Bem-vindo ao Neofutebol. Essa coisinha, encostou, é cartão. Eu acho que a arbitragem, se a gente for olhar na Libertadores e na Sul-Americana, foi muito rigorosa nesse mata-mata no início. Eu não sei se é uma orientação da Conmebol. Vamos ver quais são os critérios a serem utilizados nos demais jogos. Não é uma arbitragem que permite mais contato, porque o jogo na Sul-Americana, o jogo de campeonatos sul-americanos, geralmente eles são pegados e quando o árbitro é correto, ele marca a falta quando há um exagero grande de cartão, ele dá cartão, ou quando há deslealdade. Eu não vi nenhum deles, tá? Eu acho que são lances pegados que são características de campeonatos sul-americanos. E se você faz essa alteração de critérios, e eu estou falando não só do jogo de São Paulo, como de jogos da Libertadores, alguns pênaltis foram dados, alguns cartões foram mostrados, você tem que avisar os jogadores. Então, se por acaso a Conmebol avisou, peço desculpas, mas a gente não recebeu nenhuma informação nesse sentido. De qualquer forma, eu acho que é um senhor resultado para o São Paulo. Eu imaginava que o São Paulo entraria com time reserva hoje, porque o Rogério disse que priorizava o brasileiro, porque o brasileiro não dá para brincar com o brasileiro. Ele vai ter mais pra frente, tem que administrar desde já um jogo contra o Palmeiras. É um clássico pro São Paulo passar do Palmeiras numa Copa do Brasil. Nesse momento do Palmeiras, já valeria muito se não fosse esse momento. Nesse momento seria uma coisa gigantesca, até porque o jogo é no Allianz Parque e ele sabe que tem um adversário mais bem preparado, com mais elenco e tudo mais. E não dá pra abrir mão, não dá pra pensar em descansar ninguém no jogo contra o Palmeiras. Pro Palmeiras, a Copa do Brasil é o 3º campeonato. Obviamente que o clássico contra o São Paulo, a coisa pega fogo. Se fosse um jogo menor, tudo bem. Pro São Paulo, a Copa do Brasil é um dos campeonatos que o São Paulo pode sonhar em ganhar esse ano, então ele não pode abrir mão, ainda mais se passar do Palmeiras, a Copa do Brasil, se o São Paulo ganhar lá na frente, São Paulo não é um dos favoritos, mas mata-mata dá para pensar em ganhar o campeonato, ficaria gigante. Então a tendência é ele que poupasse hoje, ele entrou com o time principal e eu acho que o São Paulo fez um jogo muito bom no gramado esburacado ali, fazendo uma marcação à frente muito interessante. Cometeu alguns erros de marcação pelo lado que geraram gols, não pode tomar um gol tão rápido no segundo tempo, mas é uma partida muito boa. Eu repito, o Rogério tem acertado muito mais do que tem se equivocado no treinamento do São Paulo. E em todo o planejamento do São Paulo, na temporada feito pelo Rogério, ele tem muito mais acertos do que erros. Eu não teria nenhum problema em criticar o Rogério, porque critiquei bastante na outra passagem. Ele me parece um técnico muito mais maduro, muito mais claro nas entrevistas com o torcedor, colocando o torcedor que quer ouvir, obviamente, com os pés no chão, dando as possibilidades do São Paulo. A prioridade do São Paulo hoje tem que ser diminuir sua dívida, né? Eu acho que essa é a grande questão da gestão do São Paulo hoje. Não é ganhar campeonatos, isso não pode ser exigido, mas a partir do momento que você disputa, o torcedor quer ganhar, e acho que tem que ganhar dos times que são piores. Você chega no mata-mata contra o Palmeiras, você consegue o resultado, o São Paulo faz uma partida extremamente digna, inclusive fez também no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, uma partida extremamente digna no primeiro tempo, não merecia as críticas que mereceu, tomando a virada por 2-1, fez uma outra senhora partida no jogo da Copa do Brasil e sai de Santiago, de uma equipe que veio da Libertadores, que estava no grupo do Flamengo, quer dizer, não é uma grande equipe, não faz o seu campeonato, não vai também no Campeonato Nacional, mas é um jogo fora, um time de São Paulo que oscila, sai com o senhor resultado. E aí, eu acho que o Rogério pode pensar de alguma forma, mesmo sendo arriscado, em administrar isso mais pra frente, porque no planejamento do São Paulo, parece, posso estar equivocado, que a Copa Sul-Americana é o terceiro campeonato de importância. Não, no planejamento do São Paulo, tava o São Paulo, pro orçamento. Do orçamento. É ganhar a Sul-Americana. O São Paulo fez o básico, que era chegar no final do Paulista. Na Copa do Brasil, eu imagino que seja quartas de final. Mas o São Paulo colocou... Tudo bem. Esportivamente. O título da Sul-Americana. E aí, eu acho que essa arbitragem... E quarta de final da Copa do Brasil, não então, era isso? Já que você falou da diretoria, eu acho que a diretoria, apesar da vitória do São Paulo, e o São Paulo tem encaminhado a classificação, embora vai jogar dizimado na volta, o São Paulo tem que se mostrar presente na Conmebol. A gente sabe como é que funciona a questão de bastidores. Há um domínio absurdo, avassalador do futebol brasileiro nos últimos anos. 2 finais de Libertadores seguidas. A final da Sul-Americana na edição passada foi brasileira. Então talvez não seja bem interessante de novo ter outra final brasileira. Pode ter um São Paulo e Santos na final. Muito possivelmente vai ter São Paulo e Ceará na próxima fase. O Ceará decidindo em casa, né? Tendo esse jogo, porque é o único time que tem uma campanha melhor que o São Paulo. Mas eu quero dizer com isso, a campanha do Ceará é 100%. O São Paulo, que em outros tempos tinha muita força, presença em bastidores da Conmebol, né? Diante de uma atuação como essa, não é por conta da vitória que o São Paulo tem que relaxar. Pedro,
o time hoje, Biner? Eu acho que... Com o jogo de hoje ou com um todo você está falando? Com o jogo de hoje, com o time dele. Ele vai hoje chegar na entrevista, vai reclamar muito da arbitragem, mas está feliz com a equipe dele. O Rogério é muito perfeccionista, tá? O Rogério... Aí eu vou dar uma informação. O Rogério... a gente já tem os lances, é bom que a gente já pode ir falando deles enquanto vê. O Rogério, por exemplo, quando ele era técnico do Fortaleza, ele pedia para amigos olharem jogador do interior do Nordeste, não sei o quê. Fortaleza bem, ele mal dormia, preparando o time. O Rogério é um maluco por trabalho. O Rogério é um workaholic. Parênteses, Reinaldo, 21 gols de 22 batidos de pênalti. Então o Rogério... Pênalti dá pro Reinaldo. E bateu pênalti defensável, para tocar na trave. O Rogério nunca está 100% satisfeito, a não ser quando o time conquista algo que ele imaginava. Sim. Então eu acho que deve ter ficado incomodado, por exemplo, com o primeiro gol da Católica, logo na volta para o segundo tempo, o erro do Isla. Né? O Caleri ganha. O Caleri participa dos 2 primeiros gols. Acredita na jogada, né? E aí o Luciano, como chamou a atenção, Marcela, ali, talvez esses 2 gols mudem a fase dele no campeonato. Então o Rogério deve reclamar de uma ou outra coisa, mas no geral, eu acho que o Rogério hoje deve estar bastante satisfeito com o time, até porque o time teve que enfrentar. Só não tá Pedro chamou a atenção aqui, Bubu falou também. Algumas isso não é por acaso, quando você pressiona ali, só porque a gente estava falando. Isso não é por acaso. São Paulo pressionou o Palmeiras, saída de bola. São Paulo... São Paulo começa muito bem. São Paulo no jogo... tem ideia, São Paulo sabe o que faz de São Paulo no jogo recente contra o Juventude esmagou a saída de bola do Juventude. O time do Rogério é preparado para fazer isso. O time do Rogério não está pronto ainda para fazer a marcação... Segura é muito bonito. Mais atrasada, sim. Segura é muito bonito. Segura é muito bonito. Tapa para se livrar, finalização. E quando você fala de tamanho, Marcela, nossa, se for pelo tamanho, o São Paulo tem que estar disputando o título de Libertadores todo ano. Mas é que o momento do clube não é esse. Vários problemas das gestões anteriores. A atual precisa lidar com questões financeiras, que são bem complicadas, não tem como resolver rapidamente. E esse gol deve ter incomodado o Rogério, já que você... Isso que eu ia falar. Ele ia ter a ressalva ali. É 1 minuto de jogo. Ele vai ter a ressalva da atenção, Olha, eu acho. as metas do São Paulo, tá? As metas, previsão orçamentária aí, bem ousadas mesmo, né? Chegar à final do Campeonato Paulista, beleza, Copa Sul-Americana, quartas de final da Copa do Brasil, garantir pelo menos um 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, mas tem uma coisa, Marcela. Isso durante o campeonato, o campo muda. Você adequa. É porque no final das contas... O Rogério sabe que em algum momento, ele está falando, o São Paulo adora fazer a marcação avançada e quando consegue fazer isso, como fez contra o Palmeiras, é a hora que o São Paulo se mostra mais forte, mais competitivo. Esse é o golaço do São Paulo, né? A jogada inteira. É o gol lindo, você até pela festa dos jogadores com o jogador a menos. Olha, eu vou só chamar atenção para primeiro o Patrick ganha. Aí a caneta, né? Como a gente chama aqui, ó. Com letra. Com letra. Toma. Olha o passe pro meio, só pintura. Pressionado. Deixar a calcanhar e a finalização de primeira. Isso é um golaço. E a finalização pra mim, o do São Paulo na temporada, só um inclusive. detalhe. É de quem entende muito ali. Olha isso. Porque quando a bola vai chegar no Caleri, ele não tem tempo pra parar. Se ele domina, tem 2 em cima. Se ele domina, vão ter 2 em cima. Então, eu acho que em algum momento, para ele poder fazer essa marcação alta, que é quando o São Paulo é competitivo, ele precisa ter jogadores inteiros. Em algum momento, ele vai ter que tirar os jogadores que fazem isso melhor para colocar outros atletas. E aí eu acho que quando ele olha o momento das competições, ele vai ter que... Ele vai escolher, eu não acho que ele vai ter, ele vai escolher, acho eu, a Sul-Americana que tá, como o disse, no orçamento. Mas é engraçado, ele não dá pra poupar no jogo da volta. O São Paulo tinha 9 desfalques hoje por DM. Ele já é forçado por poupar. De Arboleda, que não joga mais nessa temporada, a Covid, lesão muscular, todo tipo de lesão. É quase uma dezena de desfalques que não vão jogar. E você não sabe quando o Nicão volta, se é que vai voltar, não sei, aquele buraco negro que normalmente tem sido o DM do São Paulo. 3 jogadores expulsos. A expulsão já força muita... 3 jogadores expulsos. O Rogério, ele não vai ter muita opção. Você pega o universo que ele tem ali de 20 jogadores que ele aproveita, olha pra base. 25, tem uns 12, 13 que não vão poder jogar nessa partida. E acho que quando ele viaja com todo Bora falar agora a respeito de um reforço no São Paulo, reforço engatilhado. Essa notícia que surgiu nas redes sociais de jornalistas que cobrem o São Paulo fez com que vários torcedores ficassem super ansiosos. Quando é que chega esse reforço? Quem é? Vai mudar o patamar do clube? Temos uma péssima informação para você. Não há nenhum reforço engatilhado. E para chegar a essa conclusão, eu ouvi 2 fontes diferentes no São Paulo que asseguraram que o tricolor anda com enorme dificuldade para fechar reforços. O único já garantido é o Marcos Guilherme, uma oportunidade de mercado. Atleta que pertencia ao Internacional rescindiu seu contrato e assinou um vínculo com o São Paulo somente até dezembro. O São Paulo está atrás de várias posições. Que é um goleiro, tem gente especulando o Maílson. São Paulo assegura que não vai contratar o goleiro do Sport. Que é um zagueiro, já tentou o Igor Rabelo, que renovou o contrato com o Galo, e está de olho no Adrielson, que tenta a rescisão do contrato no Sport. São Paulo também busca um primeiro volante há bastante tempo, e depois da contusão grave do Luan, essa busca se intensificou. Há também a necessidade de mais um atacante de velocidade pelo lado do campo, até porque o São Paulo perdeu recentemente o Marquinhos, negociado com o Arsenal, e viu o Caio, com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, se machucar o joelho, só volta na próxima temporada.
As necessidades são várias. São Paulo entende que precisa de pelo menos 3 a 4 reforços a partir de 18 de julho. Mas o problema é a falta de grana. O Tricolor precisa hoje pagar as dívidas que tem com o clube antes de sair buscando contratações. Nomes de Soteldo, do Claudinho, esses caras mais valorizados dificilmente vão chegar. Beleza? Quer aprender a ter resultado? E aí, pessoal, já dei minha opinião, meu veredito em vídeo anterior ontem à noite. Mas o Rodrigo Bueno reforçou com números aí de faltas, cartões vermelhos. Quer dizer, ridícula a atuação do juiz ontem. São Paulo jogou realmente contra 12 jogadores e saiu vitorioso. Agora, esperamos aí que continue essa vontade, esse futebol e principalmente esse aproveitamento em gols, né? São Paulo no primeiro tempo, como eu falei em vídeo passado, deu 7 chutes a gol, 4 acertaram o gol e 3 entraram na rede. Se for assim, dificilmente o São Paulo vai sair perdedor da partida. Se fosse assim contra o Juventude, pelo menos uma bolinha, eram 3 pontos. Vamos ver agora contra o Atlético Goianiense que jogou também ontem, perdeu por 2 a 0 contra o Olímpia. Talvez aí seja uma boa vantagem aí para o São Paulo conseguir uma vitória fora de casa, até porque eu acho que a equipe goiana vai focar ainda na possibilidade de passar de fase na Copa Sul-Americana. Com relação à meta de orçamento, é isso. Acho que a grande oportunidade desse ano é a Sul-Americana. A Copa do Brasil é mais difícil, até porque o adversário é o Palmeiras, que vive uma melhor fase. São Paulo no Allianz não vai bem, mas clássico é clássico, né? E vamos aguardar aí. Sequência difícil, Atlético Goianiense, Católica na volta, que não vai ter muito como poupar, porque não tem jogador para colocar, né? Vai poupar forçadamente o Caleri e o Nestor. O Igor Gomes pode poupar pelo resto da temporada porque é fraquíssimo. Mas é isso. O São Paulo é nessa caminhada duríssima. Depois vem Atlético Mineiro. E aí sim o grande jogo do ano na volta contra o Palmeiras. Até porque uma vitória daria uma moral imensa para o São Paulo. E o mata-mata, ao meu ver, é o melhor caminho para o São Paulo conseguir conquistar títulos. Mas o foco, é claro, é a organização financeira de gestão São Paulo, que foi abandonada por anos e anos e anos, desde Aidar, Leco. E agora o Casares tenta retomar, com alguns tropeços sim, mas é a esperança que temos, né? Não adianta agora também chorar pelo leite derramado. Então é isso. Com relação ao mercado da bola, vai ser o famoso BBB, bom, bonito e barato, de preferência 0,800. Então não esperem aí Claudinho, Soteldo, a gente pode até lançar alguma notícia, alguma especulação, mas só se for um negócio extremamente vantajoso. Agora que o São Paulo vai ter que ir em busca de jogador no mercado, vai porque o elenco mingou. Muita contusão, ao que parece Nicão e Thaís Costa podem voltar no meio de semana que vem. O Gabriel Sara parece também, de acordo com Arnaldo Ribeiro, que vai ter sua recuperação reduzida em tempo, então provavelmente deve voltar em agosto. Assim, são boas notícias. Colorado também parece que agora semana que vem já volta a campo, mas a boleta está fora do baralho. Então é o São Paulo aí com diversos problemas, agora vai ter que superar e essa estrutura tem que ser revista, porque não é possível. Ano passado foi a mesma coisa. Mas foram contusões diferentes, mas o São Paulo viveu o drama de contusões. Vai ter que ter com o quê? Com 40 jogadores? Então assim, é uma questão de se verificar. Ou senão é muita falta de sorte mesmo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo dia a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.